terceira e última parte da entrevista com o jornalista Leandro Narlock. Leandro, o que mais você descobriu de errado na história do Brasil, história oficial? Olha, eu descobri umas coisas muito boas, até ainda hoje me impressiono sobre o Aleijadinho. Eu descobri que alguns historiadores de Minas, eles desconfiam que existe uma máfia do Aleijadinho. Quer dizer, um colecionador ele pega uma obra genérica do século XVIII e XIX, daí ele tem um amigo crítico que dá um aval, um laudo de autenticidade, e assim aquilo vira uma obra nova do Aleijadinho. A obra dele cresceu de 160 nos anos 60 para 450 obras hoje. E enquanto eu estava escrevendo o livro, eu vi no Estadão uma notícia assim, exposição com obras inéditas do Aleijadinho, nunca vistas, obras nunca vistas. Na verdade, é porque agora que elas ganharam esse laudo de autenticidade, assim. Mas, quer dizer, parece que tem uma máfia com isso, é uma máfia que, não sei se é bem uma máfia, se é uma coisa de má fé mesmo, mas é uma voracidade com que se criam. O Aleijadinho ele era tão bom que até depois de morto ele conseguia criar novas obras. Você mencionou a Guerra do Paraguai. O que aconteceu de verdade na Guerra do Paraguai? Pois é, a Guerra do Paraguai é interessante. Eu já fiz o teste com alguns conhecidos, você fala a Guerra do Paraguai, as pessoas começam a repetir, parece que tem um mecanismo eletrônico no cérebro, repetindo, no Brasil matou 90% dos homens. Acabou com a população masculina. E como a gente estava falando do Oratioto, e até do Maldita Guerra, o livro dele, e até mesmo um pouco antes dele, começaram a descobrir que não. Isso é todo um romance escrito nos anos 70 pelos famosos historiadores marxistas. Na verdade, o Solano Lopes, ele tinha o presidente do Paraguai, ele tinha mania de Napoleão, ele queria fazer um... Foi ele o agressor? Ele começou a guerra, né? E ele tinha, naquela época, no começo da guerra, o exército dele era de 77 mil homens, o do Brasil, se não me engano, era 10, 20% disso. E o Brasil também fala, a Inglaterra jogou o Brasil contra o Paraguai, porque o Paraguai era uma potência em crescimento que assustava os vizinhos, assustava a Inglaterra. Os ingleses mal sabiam o que era o Paraguai. O Paraguai não conseguia fazer uma conserva, uma cebola em conserva sem a ajuda dos ingleses, porque mesmo vidro, mesmo talheres eram importados da Inglaterra. Ô, Leandro, você pretende continuar a publicar mais edições ampliadas do guia? Pois é. Ou você acha que concluiu Então, eu não sei, na verdade. a revisão da história? Eu tenho 14 ideias de livro. Ou talvez um guia politicamente incorreto da história do mundo, ou talvez um volume 2, esse aí tem muita coisa. Isso que eu pergunto pelo volume 2. Vale, né? Vale, Você tem informações para isso? Já tem ou espera encontrar? Tem uma outra coisa. Esses dias uma amiga minha que é economista, conta pra gente. Ela estava falando, eu não sei quanto isso é verdade, talvez você me ajude, que se não fosse o Collor, a economia do Brasil não estaria tão boa hoje. Sem dúvida, o Collor abriu a economia brasileira, era fechada. Muito simples, te dou um exemplo. Antes do Collor, o cartão de crédito brasileiro não tinha validade no exterior. Sim. Então você viajava com o cartão de crédito aqui, chegava lá. É uma medida simples, muda a vida das pessoas. Claro, o carro também, eu lembro. Foi o primeiro a dizer, com todas as letras, o que sabem todos os editores de cadernos de automóveis, aí não conta. O carro brasileiro é uma carroça. Sim. Ele disse com essa frase. Claro. É claro que ele fez o que fez, mas tem de fazer a revisão do que é farsa. Sim, exatamente. Da farsa, né? Mas, bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí, você tem sido convidado para fazer palestras, dar aulas de história em faculdades? Não, ainda não. Vamos ver quando as aulas começarem. Esses dias me perguntaram, o teu livro, me falaram, o teu livro devia ser ensinado nas escolas, os estudantes deviam comprar. Não sei, porque ele é tão parcial quanto os historiadores que eu critico. Quanto os jornalistas e historiadores que eu critico. Só é um contrapeso. Eu gostaria mais que os jovens comprassem o livro como quem vai comprar cigarro escondido, sabe? Não como... Leandro, olha, muito obrigado pela entrevista, tá? Eu ainda não terminei a leitura do livro, mas ele é ótimo. Recomendo. Como eu disse, já é um dos mais vendidos. Espero que você continue essa revisão da história. Sim, vamos lá, tem muita coisa ainda. Terminamos aqui a entrevista com o jornalista Leandro Narlock, autor de Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Também aqui em veja.com, não deixe de participar da escolha do
homem sem visão da década.